trabalho desde agosto, pronto, de agosto de 2020 até dezembro, a parte teórica, a parte realmente de desenvolvimento do produto. E agora, ainda nesse ano, nós desenvolvemos uma oficina para capacitar os gestores de Aracaju e algumas outras pessoas, entidades, para que pudessem utilizar esse caderno que foi desenvolvido por nós. Mas vocês devem estar pensando aí, né? O que é esse caderno? Não estou entendendo nada que esse pessoal está falando. Eu acho que só quando a gente começar a apresentar realmente quais foram os nossos desafios, quais eram os problemas que a gente queria resolver, que queria gerar propostas, né? Soluções, e como foi que a gente propôs uma metodologia para essas propostas, né? Acho que é uma introdução em geral. Como eu falei mais cedo com Renata, nossa intenção, além de apresentar parte desse material, né, vai tentar dar um apanhado geral, mas também deixar esse espaço aberto, porque a gente acredita muito que a troca pela conversa é muito mais rica do que uma palestra só, a gente falando sem parar aqui, até porque pode ser cansativo para vocês, já que a gente está imerso nesse processo até hoje, e é muito apaixonante para a gente, e mais porque a gente está de dentro, né? Então, é massa vocês também participarem, perguntarem, fiquem à vontade para interromper, tá? Isso. Assim, o nome da palestra, eu acho que da palestra, o nome do chamado do nosso evento aqui, acho que já ficam duas palavras muito fortes, que é a primeira infância e mobilidade ativa. Então, esses dois pilares foram o que nortearam nosso desafio, que era como tornar as cidades lugares mais amigáveis, mais propícios ao desenvolvimento infantil. E aí a gente foi partindo da premissa justamente de que um lugar em que crianças podem viver com qualidade é um lugar que todas as idades, todas as pessoas vão poder também usufruir desse espaço. Eu acho que Igor, não sei se Igor quer falar, mas a gente pode já compartilhar também as imagens para também deixar isso mais ilustrado, né? Mas Igor pode falar. Não, tô tranquilo. Eu vou falando. O Mapu já falou tudo, eu acho. A gente vai mostrando o material e conversando, acho que vai dar. Vou compartilhar a tela aqui. Esse aqui acho que vocês estão enxergando já, que eu não sei nem se dá para ver, dá? Está vendo o teu desktop, Pronto, aqui já é o caderno propriamente dito, né, que ficou nesse formato aqui, ficou bem bonitinho, é uma coisa que a gente gosta bastante de ver o produto bem acabado no final, e durante todas as etapas, né, que foi, acho que um destaque do nosso percorrer, desde o chamamento até a entrega do produto final, acho que foi um pouco isso, né, o cuidado com cada entrega. Desde as entregas da apresentação, para a gente concorrer a essa vaga, né, desse chamamento, que foi uma concorrência que envolveu vários grupos e coletivos que se misturaram do Brasil todo, até chegar no momento de entregar o produto final. Então, faz parte um pouco da gente acreditar que isso é a potência também do trabalho, né? Eu vou abrir a apresentação aqui que a gente fez. Vou mudar isso aqui para... Como é que eu faço para afastar esse negócio aqui? Aqui o nome do trabalho que ficou no final, né, depois do chamamento que envolvia a mobilidade urbana e a questão da primeira infância e os espaços públicos, né, esse tripé que se mistura, né, foi esse: caderno de ferramentas, soluções de primeira infância em espaços públicos e modos ativos de deslocamento em Aracaju. Então, esse foi o norte que a gente deu no nosso trabalho. Como que eu posso passar aqui? Sim. Como já foi dito, foi um chamamento do IAB, que não foi só um chamar para façam isso aí, né? Mas uma parceria que envolveu o IAB, a Fundação Bernardo Van Lee e o Coletivo Lila, que surgiu para esse trabalho específico, e hoje a gente está conseguindo desenvolver outros trabalhos também, né? Juntos. Aqui um pouquinho dos princípios, né, que nos norteiam e nos nortearam também no trabalho, assim, individualmente e coletivamente também, né, que a gente tentou criar esse entendimento de quem eram essas pessoas que iam se juntar para fazer um trabalho pensando em Aracaju, né?
a natureza, que é um elemento muito forte na nossa vida e que também acredita que na formação de um ser, a natureza estando presente é uma coisa muito rica. A criança pensada como um princípio universal do design, né, que às vezes a gente faz uma cidade projetada normalmente por arquitetos ou engenheiros que já são adultos e projetam para si, né, para seu tamanho, para suas dimensões, para seu uso específico, e muitas vezes fica a desejar aquela criança que vive naquela cidade, naquele espaço, que é o espaço de formação de todo ser humano, né, assim, da maioria dos seres humanos que vivem nas cidades, né, que é o espaço público. O brincar livre, a sustentabilidade das ações, né? Pensar integrado, a cidade como território educativo, que aí foi assim, quando a gente foi chamado para a primeira entrevista, na primeira entrevista, né, para concorrer, a gente foi mapear as escolas de Aracaju, os espaços educacionais de Aracaju, e percebeu a potência que tem a cidade como um todo de Aracaju, né, para se transformar num grande território educativo, porque tem espaços educacionais em quase todos os pontos. Tem menos na área de expansão, né? Tem bem menos na área de expansão, mas no resto da cidade está bem distribuído assim os usos, né? E a valorização das pré-existências e a articulação com o poder público e sociedade civil, que é a única forma, e por isso a gente tem um prazer imenso de vir falar com vocês também, porque só entregando esse documento para um poder público talvez não seja suficiente para se tornar realidade, né? A gente precisa atingir realmente o desejo dos cidadãos também que vivem na cidade na cidade de Aracaju, para poder conseguir viabilizar também, né? Quem somos, né? Como já foi falado, uma equipe multidisciplinar de vários lugares do Nordeste, então acho que foi uma riqueza também do nosso trabalho, porque um trabalho para Aracaju precisava ter um pouco do sangue, né? Da vivência de nós nordestinos, né? E não apenas trazer uma empresa de outro lugar que não tem uma realidade parecida para fazer um projeto para Aracaju, né? Então está envolvido Luísa, que é pedagoga, Aline Rios, que é administradora, Igor Miranda, que vai estar falando com a gente aqui, arquiteto e urbanista, Maria Isabela Bela, né, que é estudante de arquitetura e urbanismo, Mapurum, Carol Mapu, arquiteto também, eu, Lucas Isidoro, que é estudante também de arquitetura, a Lei, que é de João Pessoa, que é arquiteta também, e André Galindo, que é um arquiteto que vocês devem conhecer de Aracaju, né? Cada um com sua vivência diferente, né? Não se conheciam, poucos se conheciam aí, então essa mistura que também foi rica, né? Descobrir como trabalhar com o outro. E aí uma curiosidade anterior ao processo de chamamento é perceber que a gente precisa criar metodologias para tudo, né? Para fazer um trabalho de faculdade, para fazer um projeto. E isso é uma parte muito importante e eu tenho muita felicidade de perceber que a gente conseguiu criar metodologia que mesmo à distância foi produtivo. E a gente vai mostrar um pouco sobre essa metodologia também, que eu acho que é importante para vocês para a vida, né, da gente também, né? Passar essa experiência. O que é esse caderno de ferramenta, né? O caderno de ferramenta, basicamente amigo, se quiser falar também, pode falar, senão eu vou me embora aqui falando, viu? Vai indo. O caderno de ferramenta é justamente essa mistura de todo esse conhecimento dessas pessoas e outras pessoas que participaram, colaborando, né? Como a própria Renata também participou, pelo IAB, e outras pessoas, né? Tentar juntar todas essas informações já existentes, já estudadas, já vivenciadas, e transformar num caderno que fosse aplicável, fosse territorializado para Aracaju especificamente, né? Não só as vivências, mas também o que a gente já tinha produzido em diversos manuais que foram feitos e que a gente acha que a gente não precisava partir do zero, né? É muito importante a gente reconhecer que já tem muita coisa disponível, produzida, e que a gente pode entender as potencialidades dessas produções e traduzir e adaptar e referenciar com as nossas vivências e construir algo novo, né? Isso aqui são alguns guias que serviram de base para a nossa construção. Guias e livros também, né? Tem essa mistura toda. Porque também a gente percebe que vários desses guias, vários desses trabalhos são desenvolvidos, alguns não conseguem, a maioria não consegue ser aplicável em cidades de médio e pequeno porte, né? Então, brasileiras, né? Então, latino-americanas. Então, a gente precisava também ter esse filtro para ser algo mais territorial mesmo, assim, que conseguisse acessar o lugar que tem nas nossas cidades, né? Os lugares das nossas cidades. Então, esse aqui é um pouco que o Carol falou.
Além disso, era muito importante para a gente construir uma linguagem que fosse próxima também das pessoas. Então, embora a gente tenha bebido em diversas fontes, né, para poder encontrar qual seria a cara do nosso material, uma coisa que a gente acredita, né, até agora, e acreditou nesse material, era na proximidade do diálogo com as pessoas, já que esse caderno se propõe a dialogar com a gestão pública, mas também muito com a sociedade civil. Então, nunca foi um material que se propunha a falar tecnicamente apenas, mas também de aproximar a linguagem técnica, de aproximar isso aqui que a gente estuda na Faculdade de Arquitetura de todo mundo. E aqui já há uma frase que a gente pegou na própria Fundação Bernardo Van Leeuwen, né, que é muito norte de pensar a cidade, né, que acreditamos que um bom começo para todas as crianças é uma das partes mais importantes em uma sociedade saudável, pacífica e criativa, né? Então, pensar essa cidade de Aracaju, pensar esses lugares de Aracaju, pensar esses lugares de qualquer outra cidade do Nordeste, do Brasil, né, é pensar com esse cuidado para a gente garantir que a melhores formações, que não é só formação dentro de uma instituição, de uma escola, de uma faculdade, né? É uma formação como ser humano mesmo, né? E outro norte é entender que a rua é esse grande espaço, né? Esse grande espaço é onde é o momento que a gente passa uma das maiores partes do nosso tempo, né? Nela, assim. Então, a gente sempre se desloca, mas passa muito tempo por ela. E como transformar esse espaço e coletar essa alma que tem essa rua, né? Para pensar numa viabilidade de transformação dessas cidades, desses lugares, né? E aí a gente foi para tentar entender um pouquinho da mobilidade ativa de Aracaju, né? Vivenciar esses lugares como recorte. A gente vai mostrar mais para frente que a gente escolheu 2 áreas em função de um projeto já existente que pode acontecer em Aracaju. Esses são os conceitos que basearam o desenvolvimento, né? A mobilidade ativa como o princípio da mobilidade. Essa foto é de Aracaju e é bem interessante porque reflete muito a realidade das nossas ruas, né? A gente vê que as pessoas preferem andar nas ruas do que nas calçadas. E por que será, né? Será que porque elas preferem mesmo ou porque nossas calçadas não são convidativas? E lembrando que assim, esse material foi feito pensando na primeira infância. A primeira infância aborda as crianças de 0 a 6 anos, mas além delas, existe todo um sistema de suporte para que elas possam vivenciar a cidade. Então, isso compreende os cuidadores, né, que podem ser os pais, as mães, mas também as babás, ou os babás, né, os profissionais que dão esse suporte para os pais, e todas essas pessoas se deslocam pela cidade, né? Só que a gente não tem uma rede que dê suporte nem para quem se desloca sozinho, para pessoa padrão, sem deficiência ou sem alguma dificuldade de deslocamento, né? Avalie para quem anda com carrinho de bebê ou para quem vai se transportar de bicicleta com uma criança do lado. Então, quando a gente foi pensar em toda essa rede, foi sempre colocando no centro essas pessoas, né? Criança, cuidadores e toda a rede de suporte. E aqui está um pouquinho da metodologia que a gente utilizou, né? Para tentar coletar e criar, porque foi passado o chamamento, mas a gente precisava descobrir como fazer isso, né? Então, a gente desenvolveu isso, né? Pistas sobre a cidade, que é esse primeiro momento de chegar na cidade para conseguir compreender as peculiaridades de cada lugar, né? As especificidades de Aracaju, propriamente dito, assim, quais são os lugares que podem ser entendidos como as deficiências e as potencialidades. Isso. Depois rastrear essas ações que acontecem, tecer as redes, né, que é super importante. Então a gente teve um momento de se conectar com gestores, se conectar com algumas pessoas também da sociedade civil para tentar entender como é que funciona, como é que faz esse meio campo, essa conversa, esse diálogo. Então a gente acredita muito que esse trabalho tem essa função, né, de estimular o diálogo para a construção de cidades melhores, né.
E aí, a gente parte depois para categorias, ferramentas e padrões, que foi a metodologia que a gente pensou, né? Bora identificar quais são os padrões que tem na cidade de Aracaju existentes, quais são as coisas que se repetem, as características que se repetem na cidade, e pensar categorias de ações e ferramentas para para esses padrões específicos, né? E depois o convite, que é sempre o grande desejo da gente, que é de jogar junto. Quanto mais diversidade tiver de pessoas jogando junto, mais interessante para a gente E por entender, que né? jogar? Né? Acho que isso ainda não foi dito também. No final das contas, esse caderno a gente criou a partir de uma ideia que ele pudesse ser estudado, vamos dizer assim, como um grande jogo, porque a gente acredita no jogo como uma forma de discurso em que todas as pessoas podem se sentir mais atraídas e acessível. E aí vocês vão entender mais para frente como foi esse jogo que a gente desenvolveu. Aí pistas sobre a cidade, né? Vivenciamos alguns lugares para fazer Essa essas é uma análises. foto da gente justamente criando esses padrões, identificando esses padrões da cidade, por exemplo, essa imagem do bairro do Bugio. Rastrear as ações, né? Vivenciar, percorrer. A gente percorreu os dois bairros todos, assim, e outras áreas também da cidade de Aracaju para entender, né, como é que funciona. Então, através dessa visão de campo, para fazer esse diagnóstico primeiro, tecer essas redes, né, articulação com alguns órgãos, a Secretaria de Educação, outras secretarias também, Sociedade Civil também, professores, né? Isso desde antes de ir para Aracaju já tinha toda a construção dessa rede, que é importante, né? Chegar em Aracaju com 10 dias que a gente tinha, a gente precisava ter uma base muito bem montada e foi o grande desafio para a gente, né? Montar tudo isso para chegar já organizado, com espaço para também as coisas que surgem, né, no processo de pensar e de construir algo, né? Então a gente tem esses espaços livres para poder acessar e melhorar. A sistematização dos dados, que foi justamente a identificação que a gente tem categorias, ferramentas e padrões para como base do entendimento desses lugares que tem em Aracaju. E aqui foi o primeiro mapa que a gente fez para entrevista. Antes de a gente ir para Aracaju, a gente mapeou os equipamentos educacionais, como eu já tinha dito, e criou um raio de 500 metros ao redor desses equipamentos. Equipamentos de várias naturezas, equipamentos públicos, privados, escolas de dança, vários tipos de escola que tem a educação como foco, né? E a partir desse círculo, que 500 metros é um raio tranquilo de se caminhar, né? Você levar um carrinho de bebê, de você carregar uma criança, ou então É o máximo, né? Que você pode. Confortável, né? A gente percebeu que essa grande área aqui, ó, que é quase todo o Aracaju, com exceção da zona de expansão, ela poderia ser totalmente um grande espaço, um grande território educativo, né? Então isso é uma coisa que surpreendeu a gente, assim, não, a gente vai ter que fazer, vai ter que trabalhar nesse lugar aí, porque a partir da escola, né? Você traça um raio, e aí você percebe que se a gente reconhece a escola como um centro de radiação, né, de crianças que vão todo dia e voltam para aquele espaço, a cidade toda poderia ser ocupada por essas crianças nesse trajeto de ir e vir para a escola. E aí, assim, para fazer esse trabalho, a gente pesquisou também os planos de mobilidade já existentes de Aracaju, as legislações, né? Foi sobrepondo as informações, e uma das informações que a gente sobrepôs foi essa linhazinha preta que está mais escura, que é o projeto da perimetral, né? Da nova perimetral, que foi a base depois de seleção da área de trabalho, que é essa aqui, ó. Aqui a gente traçou nessa perimetral ia passar e tentou entender, já que vai ter um recurso já está aprovado para entrar uma intervenção em Aracaju, por que não analisar esse projeto, analisar esses percursos que vai ser feito, para esse recurso poder também ser revertido de alguma forma já para esse desejo, né? Então foi por isso que a gente foi também dando um afunilamento da área de trabalho, né, para chegar aqui o direcionamento, e fizemos um diagnóstico dessa passagem dessa perimetral nova, né, pela cidade, entendendo que existem naturezas diferentes de ações, né? Tem áreas que têm um cuidado ambiental muito forte, áreas que têm um cuidado social muito forte, que precisa se ter, né? Então, áreas de travessia de uma área de mangue, que é muito, muito marcante em Aracaju, né? A água é um elemento marcante em Aracaju, né?
toda Aracaju é toda rodeada, é toda permeada pelas águas, né? Então, pensar a água como elemento de potência é muito importante. Foi muito importante para desenvolver, né? Aqui estão as duas áreas que a gente selecionou, que o Lamarão foi escolhido Por ser uma zona de por ser uma zona de expansão. expansão, por ser uma zona que tem uma parte consolidada, mas tem projetos de habitação para ampliar, por já ter expandido, né, que a ocupação mais antiga aqui já veio para cima, já foi para o outro lado da pista, tem projeto de expandir mais para cá. E o Bugio, por ser um bairro, um bairro que tem uma consolidação, né, e tem uma organização que funciona, não diria independente, mas que tem algumas características que definem que poderia ser um bairro Articulado. Um bairro super articulado, um bairro que tem esse cuidado, porque já tem um funcionamento de crianças se deslocando, de cuidadores se deslocando por essas áreas. Tem algumas regras de composição do tecido urbano, né? Tinha uma característica do Bugio também muito interessante, que é uma certa cisão, assim, dentro do bairro, né? Existe uma parte muito formal, quadras regulares, né? E existe uma outra parte que é tomada pela informalidade e que está ali dentro do mesmo bairro. Isso também interessou muito a gente enquanto estudo de contexto. Claro, porque normalmente a gente vê que as propostas as propostas que chegam, né, de estratégias para agir na cidade, ferramentas para agir na cidade, muitas vezes vêm para as áreas mais consolidadas, né? Então a gente precisava entender também que esse padrão que acontece aqui na beira dessas águas, que acontece nessa informalidade, é um padrão que não é só de Aracaju, né? Que se repete em grande parte das cidades nordestinas, cidades brasileiras. Então, é importante pensar para esses lugares também, né? Foi por isso que também que nos encantou trabalhar nesses dois lugares. E aí o que Mapu estava falando, Carol estava falando, né, sobre a escolha do jogo como um discurso mesmo, né? A gente tem a intenção de integrar e facilitar a compreensão para poder, tanto gestores, acadêmicos, população em geral, conseguir dialogar com essa ferramenta que a gente está criando. Aqui está um pouquinho do passo a passo que a gente imaginou, que a gente construiu, né, para esse trabalho, né? Para o jogo em si. Primeira coisa, quando você chega no lugar, então quando você tem um lugar em mente, na cidade de Aracaju, sem fechar o olho aqui, né, qual tipo de espaço eu pretendo ter vir? Como esse espaço se configura, né? Quais são as características desse espaço? Então, a gente desenvolveu uma sequência de cartas que identificam padrões de lugares, esses lugares que se repetem por Aracaju como um todo, né? E bastante nesses dois bairros que a gente escolheu, para a pessoa quando chegar, se parece essa categoria aqui, se tem essas características, então ela se enquadra nesse tipo de característica aqui. Então, quando você vira a carta ao contrário, vai ter o que pode ser feito nessa área para melhorar a condição. Então, é um jogo bem simples, né? Você identifica o lugar, vira ao outro lado, sabe o que pode ser feito para melhorar, e essa melhoria tem duas naturezas, que já é a segunda pergunta. Qual tipo de intervenção eu pretendo fazer? Né? É uma intervenção física, que eu pretendo fazer, que seria possível fazer, ou é uma intervenção através de um programa, de uma criação de um evento, de uma coisa para ativar o lugar, né? Para gerar essa movimentação, que é um evento que não precisaria ter uma ação física propriamente dita, né? Então, a categoria cria essas duas tipos de cartas também, as cartas laranjas, que são de programas e eventos, e as cartas azuis, que são de dispositivos físicos de intervenção no lugar. Mas não adiantaria a gente desenvolver só isso, sem desenvolver também a terceira pergunta, que é como monitorar e avaliar as minhas ações na cidade. Que é o quê? Como avaliar se esse programa deu certo, se esse dispositivo físico deu certo, né? Como é que está hoje? Então, a gente precisaria medir para ver se foi efetivo, se foi bom, se não foi bom, o que poderia melhorar nessas ações, né? Então, a gente criou também um conjunto de cartas para serem jogadas também, de monitoramento nessas ações na cidade. E aí, isso aqui é a base do jogo. Para se jogar, inicialmente, para facilitar a leitura, para tornar mais lúdico, a gente criou 2 tabuleiros também. Um tabuleiro do Bugio, que é esse aqui, e um tabuleiro do Lamarão também. Porém, quem lê esse caderno vai perceber que é possível criar outros tabuleiros de forma muito tranquila. Porque a gente passa a metodologia de como fazer também isso, né? Então, para jogar inicialmente, para dar esse start de como funciona, a gente criou os 2 tabuleiros, que funcionam basicamente assim. Identificação
desses padrões de ruas, de características específicas de lugares que tem, né? E através das cores. através Por das exemplo, isso aqui, da legenda, né? Por exemplo, essas ruas cor-de-rosa são vias locais planas. Essas que têm esse símbolozinho são travessas. As laranjas, vias principais planas. Então, isso aqui é uma grande mapa com a legenda, como se fosse um tabuleiro de um jogo War, de um jogo da vida, sei lá. E esse é o do bairro do Bugio. que também identifica as escolas que existem Sim. já no Bugio, né? Que é muito rico, você perceber, né? O Tipo, tracejado é o entorno escolar, né? e aí, hoje em dia já funciona essa articulação, né? As crianças já circulam entre as escolas, entre quadras da escola, então é um bairro que eu acho que tem tudo para se transformar num bairro realmente que cuida da primeira infância, né? E aqui o tabuleiro do Lamarão, que tem também, do mesmo jeito que Carol falou, tem as características através dessa legenda, e foi importante trabalhar o Lamarão também porque não é só plano o Lamarão, né? O Lamarão tem também ladeiras, né? Então, para situações de ladeiras também em Aracaju, teriam soluções, como essa aqui, ó, vias principais ladeiradas, que se diferencia de ações para vias principais planas, né? Que são diferentes tipologias, né? Padrões, né? Vias de maré, ou seja, tem áreas que são voltadas diretamente para a área de maré, né? Para a área que trabalha, que vive diariamente com esse subir e descer da maré, né? Então, foi basicamente isso. As cartas são essas, assim, né? A gente vai essa slide aí para mostrar um pouquinho como funciona a distribuição das informações, das cartas de padrões, né? Para você entender como ler. Aqui está o nome do padrão, as características desse espaço, a intensidade de fluxo, ou seja, tanto de carro quanto de pedestre, né? Se é baixo, se é alto, se é médio, né? O uso predominante do padrão nesse lugar, né? Se é residencial, se é misto, se é comercial e serviço. E a vocação desse padrão. Nesse caso aqui, a apropriação do espaço público. É um lugar que tem uma potência para ser apropriado, para ser usado. Como a gente já percebeu que é muito usado lá. Tem várias quadras desenhadas no chão, tem crianças brincando já, né? Então... Quadras de futebol. Quadras desenhadas no chão, mesmo, de futebol, né? Uma imagem de um exemplo desse padrão e algumas fotos outras para se perceber que não é só nesse lugar aqui que acontece em vários outros, né? E por trás, quando você vira essa carta, você encontra uma simulação de como seriam as intervenções e como esse espaço poderia ficar mais rico. E aí a gente dividiu essas intervenções em 2 tempos, em duas estratégias. Uma mais temporária e mais barata também, que seria a letra A. Então, a gente vê que mesmo para uma solução, talvez, de teste também, a gente pode chegar em uma série de ferramentas, e aí essas ferramentas estão apontadas, por exemplo, número 1, arborização, número 2, aqui é número 2, não, estou sem óculos. Não. Número 8. Rebaixamento. Qualificação. Peraí, aumenta aqui? Você quer aumenta? É porque não estou enxergando muito aqui. Mas tem como dar o zoom no caderno, né? Que aqui é só um recorte. Ou uma aplicação mais permanente, que realmente precisa de um recurso maior e que já foi testado e que... Pode ser aplicado e é definitivo, né? que não seria um urbanismo tático, né? Já seria um urbanismo mais definitivo. Então, a gente vê, por exemplo, número 6, sinalização para as crianças brincarem e aprender. Número 2, elevação do piso. Então, toda essa rua seria com piso elevado e deixaria de passar carros. Número 7, sinalização para controle de tráfego. Então, as pessoas já andariam, os carros já veriam que essa é uma rua que tem um acesso grande de crianças e diminuiriam a velocidade. Ou então, programas e eventos, que são essas cartas laranjas que a gente vai apresentar mais na frente, mostrando as cartas de ferramentas mesmo. Essas são as cartas de ferramenta. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 1, que é a arborização. Mas não é só assim, a arborização. Eu vou ter uma carta que vai me explicar exatamente como eu vou fazer isso e quais são os tipos de arborização que eu posso recorrer para aquela
aquela estratégia, né? Então, uma arborização que sirva para sombra e abrigo, uma arborização que serva para a proteção da calçada, uma arborização que seja um paisagismo brincante, ou uma horta urbana. E aqui são alguns exemplos dessas aplicações, e aqui todas elas também discriminadas direitinho e guias mostrando essas referências. Tanto para a carta de ferramentas de dispositivos físicos, que é como essa, como realmente uma intervenção física, que é uma arborização, como uma carta de programas e eventos, como, por exemplo, o evento Ampliação do Espaço Escolar, que aí eu mostraria que ao redor da minha escola eu posso usar aquele espaço. Aí explica aqui, né? Aqui descreve o que é a ação, como fazer, o que eu vou precisar para fazer. Então, dá todos os percursos, aí, o caminho, algumas imagens mostrando também que isso já foi aplicado. E atrás dessas cartas, quando necessário, mostra... Que pode ser um pensamento não pontual, né? Pode ser um pensamento de articulação. Um exemplo, eu tenho uma escola aqui. Eu posso fazer os alunos se deslocarem por um trecho e até uma praça, né? Então, a gente pensa em algumas ações não como pontual, mas como um sistema para ir ampliando e melhorando a condição de deslocamento, né? De espaço de cuidado também para os cuidadores e para as crianças no percorrer, né? Então, tá todo descritozinho aqui como fazer. E, por último, o monitoramento, que é justamente como você vai averiguar se aquelas cartas de dispositivos físicos e programas e eventos estão funcionando. Por exemplo, essa carta de monitoramento é usos e atividades, mapeamento de usos e atividades. Então, é você ver quais são as atividades que são desenvolvidas, por exemplo, numa praça, e poder ver se aqueles dispositivos físicos que você botou naquele lugar, que você desenvolveu para aquele lugar, estão ativando aquele espaço. As pessoas estão realmente usando mais uma praça, ou uma calçada, ou uma rua, porque ela teve esses incentivos através dos dispositivos físicos ou dos programas e eventos que foram desenvolvidos para aquele local. Então, é muito importante, na hora de fazer uma proposta para a cidade, desenvolver uma aplicação de monitoramento antes e o depois, né? Para a gente conseguir ter essa calibragem de se melhorou, poderia ter melhorado mais um pouquinho ali, né? Então, é meio que uma forma de calibrar as ações no espaço urbano. E aí, depois a gente convida, né, para jogar junto, que eu acho que é o grande desafio para a gente. Eu vou passar aqui bem rapidinho, só para vocês verem como pode acontecer, né? Tipo, acho que nem é bom mostrar aqui, bora mostrar direto, talvez, no Miro, né? Acho que dá para entender no Miro aqui, que o Miro tá já aberto. Deixa eu... Não, mostra primeiro o caderno, não? Sim, pode ser. Cadê o caderno? Tirar esse aqui. Aqui está o caderno. Ele pode ser baixado na plataforma Arbo, do IAB. Não consigo ter essa aqui, mas beleza. Vocês veem essa tarja? Ah, pronto, melhorou. Que é uma plataforma, um site. Você vai, Arbo... Eu vou abrir aqui para vocês verem também. Mas eu ainda não sei se está lá não, viu? Não está lá ainda não. Vai entrar aqui. Ele está lá, Aqui é uma plataforma que o IAB criou, né? Foi criado esse projeto para integrar vários tipos de projetos que têm esse cuidado com a primeira infância. Então, a gente foi mapeado isso, as pessoas submeteram seus trabalhos, já desenvolveram para cá, e a gente ficou muito feliz também porque o nosso trabalho, junto com o trabalho de Úrsula, o trabalho desenvolvido para Aracaju também, foram os 2 primeiros trabalhos que entraram nessa plataforma como exemplo. Como exemplo para os outros que iam concorrer para esse espaço. Então, né? Em breve, vocês vão poder baixar esse caderno nessa plataforma. Que está aqui todo explicado, o caderno, quem são os integrantes, fotos do caderno, né? Está aqui, ó, as imagenzinhas de como ele é. E ele foi pensado para ser um caderno, mas também com a possibilidade, já que a gente trabalhou o caderno com as folhas amplas, com as ferramentas, ele ser impresso as folhas separadamente para ser o jogado. Né? Então, pode ser um jogo você destacando as folhas ou então o volumezinho fechado. Né? Então, acho que
Aqui, dá para ver, ó, travessas. Aí tá a travessa aqui e o fundo da travessa aqui do outro lado. Então, a solução para essa área aqui do outro lado, né? Então, a gente vai vendo isso. E aqui tá a capinha dele, que eu acho bem linda, que é a Aurora, que é uma criança fantástica também, filha de uma integrante da equipe. Quando a gente foi nessa visita, que a gente visitou o Rio lá, o Rio. Pronto. Aí, Se deixa já eu deu para voltar. ver, mostra aqui. E aqui foi a base da oficina, né? Que eu acho que para vocês entenderem um pouquinho como pode funcionar essa ferramenta, né? A gente fez essa oficina com os gestores, né? E com os professores também. Tá, um dos tabuleiros está aqui, você identifica algumas ações, algumas áreas, né? Vamos dizer, dessa área aqui. Que área é aquela, né? Oi. Importante dizer também que a oficina foi feita não só com gestores do urbanismo, gestores técnicos de atuação em arquitetura e urbanismo, mas foi com a gestão, por exemplo, da pedagogia e outras áreas que a gente pensa que não são afins, né? Mas, na verdade, como o urbanismo é inter e multidisciplinar, né? E a cidade tem que ser pensada por todos, o jogo também pode ser jogado por qualquer pessoa, não precisa ser técnico. Isso. E é engraçado porque quando acessou os não arquitetos e urbanistas, a gente viu a potência que era, né? Porque normalmente a gente arquiteto e urbanista começa a pensar já em soluções para as áreas que a gente vê. Quando, um exemplo, uma professora da escola tal olhou e disse: caramba, a gente tem como criar uma ligação desse lugar com esse outro, se a gente botar isso, né? Então, a gente começa a realmente despertar a integração que é pensar a cidade, né? Que precisa ter. A gente não pode só setorizar, né? As áreas de trabalho, né? Então, aqui, para essa capacitação, como exemplo, deixa eu mostrar esse ensino que já foi mexido, né? Aqui, rapidinho. Eu tenho uma área de trabalho aqui, que está no mapa, deixa eu mostrar no mapa aqui, a área 2. Essa área aqui, essa praça, tem lá no Bugio. Aí eu vejo, tenho essa foto, esse lugar aqui dessa imagem, desse lugar, né? E aí, a gente tem aqui em cima um quadro. Com todas as cartas. Primeiro, as perguntas que eu mostrei para vocês antes aqui, né? E depois as cartas aqui. Qual padrão se encaixa naquela carta, né? Naquele lugar? Aí você pode ter como dar um mergulho aqui e ver as cartas mais de perto para entender o que tem de informação, né? É uma via principal plana aquilo? É uma via principal ladeirada? É uma via secundária plana? Né? E aí por aí vai. Então tem várias possibilidades de você identificar qual é, né? Através dessa leitura. Então é uma brincadeira que pode ser gerada. E aí você vem para cá e arrasta essa carta para aqui, para o lugar, para ver as características que tem nele e para identificar também quais são as ferramentas que podem ser usadas nesse lugar, que a gente sugere que sejam usadas nesse lugar, né? Aí tem as ferramentas indicadas aqui. Na hora que eu tenho a ferramenta indicada, eu posso correr para a ferramenta indicada aqui. Um exemplo, deixa eu pegar outro, que não seja arborização, né, que já foi visto. Mobiliário para apoio a cuidadores. Vamos pegar esse aqui. Aí eu venho para cá, eu tenho os dispositivos físicos que estão aqui, ó, as possibilidades de ações, né? Aí eu venho aqui e vejo mobiliário para apoio aos cuidadores. Aí eu vou dar um mergulho nele aqui, ó, entender. Espaço para trocador é importante, né? Espaço para amamentação também é muito importante, né? A mãe vai se deslocar pelo espaço urbano e precisa sentar para amamentar o filho, né? Que suporte a cidade da gente tem para essa situação, né? Que é muito corriqueira, né? Então, a gente mostra alguns exemplos de como pode ser feito isso, traz algumas referências de guias, de livros que tratam com possibilidade. Tem alguém com Tem algum microfone ligado aí. Só olha o microfone ligado. Já desligou. Tá. Massa. Os benefícios de inserir esse mobiliário é como fazer especificações técnicas e por que focar nisso. Então, basicamente, em todas as ferramentas especificadas aqui, você pode olhar, levar lá para baixo e dizer, beleza, para esse lugar precisa fazer essa ação, e essa. Né? Então, eu vou casando, combinando as ações, como também os programas e eventos que estão aqui, especificados, né? E aí você pega ele, arrasta lá para baixo e começa a pensar, quem eu poderia articular para um exemplo aqui, ó, deixa eu pegar aqui, rotas brincantes. Quem eu poderia articular para integrar essa rota
criar uma rota brincante nesse espaço. Eu tenho pais e mães que levam, e cuidadores que levam seus filhos para a escola, e a escola, normalmente tem a mesma escola para esse bairro, né? Então tem vários pais que se deslocam. Será que não seria legal marcar um ponto? Esse é o carona pé. Marcar um ponto para as pessoas se integrarem, misturarem as famílias e poder levar, né, e criar brincadeiras nesses trajetos, né? Então tem a rota brincante, né? Tem o carona pé que a Carol falou agora mesmo, que está aqui, que é um cuidador levar várias crianças, né? Então eu posso pensar em rotas também, pontos de você deixar a criança para a criança ir com um cuidador até a escola. Então isso aí vai melhorando a qualidade de vida, vai aumentando a interação entre as crianças com o espaço urbano e vai também criando redes de cuidado, né? Se a gente cria essa rede de cuidado, a gente cria uma cidade melhor. E as cartas de ferramentas de monitoramento estão aqui, tem várias, e a gente resolve um problema. A gente, na verdade, resolve não. A estrutura a resolução de um desafio que é trabalhar numa área, né? Então, é basicamente isso que a gente queria apresentar hoje para vocês, né? É isso que eu ia falar. É importante, né, lembrar sempre que a cidade é um organismo muito dinâmico, é muito complexo. Então, o que a gente dá é um conjunto de diretrizes, né, que vão levar a uma solução. Não é uma solução fechada, né? Eu só posso fazer isso ou eu só posso fazer isso desse jeito. Não, a gente apresenta uma diversidade de maneiras de resolução de um problema, mas existem outras tantas. É, na verdade, uma possibilidade grande de diálogo e também do convite a pensar a cidade. E aí, essa solução que será gerada, né, ela só vem do conjunto de todas essas ferramentas. Então, a gente passou um tempão aqui mostrando para vocês um passo a passo, né, um conjunto de cartas, mas essa dita solução só funciona se a gente fizer tudo junto, desde o processo de pensar o problema até monitorar a resolução que a gente estabelece, né, que a gente, na verdade, não é nem estabelecer a palavra, que a gente propõe. Proposta é sempre a melhor palavra nesse caso. Aqui foi um caso que aconteceu, né, que tipo, várias pessoas discutindo essa situação. E aí, todo professor, tudo mais, discutindo para chegar na solução, né? Então, gera essa riqueza da conversa que o Igor falou, sabe? Eu acho que isso é muito o desafio para realmente, mais do que o gestor que trabalha com obras, ou o gestor que trabalha com a parte de infraestrutura, resolver. É, sim, uma solução para o professor resolver, para o cidadão resolver. Então, se mistura, a solução é mais fácil de ser resolvida, né? Acho que era isso, né, amigo? Não, eu acho que, na verdade, essa solução, a gente, no começo, pensava muito na gestão, né? Na gestão pública, como é que a gente aproxima esse trabalho da gestão pública e tudo mais. Isso é muito importante mesmo, já que as políticas públicas são pensadas pela gestão, né? São aplicadas pela gestão pública, mas, no fim das contas, a gente acredita que esse material, a grande riqueza dele, é poder ser utilizado pelas pessoas, pelos cidadãos comuns, como eu, você, a sua mãe, enfim, qualquer pessoa que realmente pode, além de poder pensar a cidade, pode criticar essas soluções que são dadas, né? Então, a gente, na verdade, empodera essas pessoas, né? Que deixam de ser sujeitos passivos só para pensar, está fazendo isso aqui já está muito bom. Não, poderia ser melhor, poderia ser feito dessa forma, dessa e dessa outra. Então, na real, esse caderno é muito mais para as pessoas, de fato, do que para a gestão pública. A gente quer que a gestão faça uso dele, mas a gente quer mais ainda que as pessoas consigam entender o poder que tem, né? E que são muito importantes nesse processo de planejamento das cidades, né? E que têm voz e precisam ser consultadas nesse processo. E aí também só um detalhe que, assim, não é um caderno fechado, né? A gente não é a pessoa que sabe tudo sobre todas as questões, né? Então, a gente traz esse caderno, mas abre também a metodologia para quem quiser criar uma carta nova, quem quiser criar um tabuleiro novo, quem quiser perceber o seu lugar de vida e, oxi, faltou isso aqui, ó. Aí insere, então é meio que isso, assim, né? É contínuo e aberto o sistema, que a gente imagina, sabe? A gente quer agradecer e eu acho que
Foi muita coisa, mas espero que tenha ilustrado um pouquinho do nossa paixão aí por pensar a cidade para a primeira infância. Acho que é isso. Obrigada, gente. Eu acho que esse é um processo que todo mundo deve conhecer. Esse é um caderno que todo mundo deve conhecer. É tanto que vocês estão, que o IAB está tentando levar ele para o Brasil todo, né? A gente, Diga, Igor. a gente agora está trabalhando numa nova versão. A gente agora está trabalhando numa nova versão desse caderno, né? É um processo que ainda está em desenvolvimento, não posso nem contar muita coisa, mas a verdade é que isso já gerou frutos e que o objetivo é levar essa mesma metodologia que a gente criou para os outros lugares do Brasil, para que todo mundo tenha um acesso facilitado à gestão urbana. Pois é, estou sabendo. E achei muito legal. E eu acho que essa metodologia que vocês criaram, esse jogo que vocês criaram, ele faz com que seja muito mais fácil, né, para que todo mundo consiga participar do processo, né? Todo mundo consiga analisar o espaço que mora, consiga perceber como melhorar, porque justamente não só por ser um jogo, eu acho que isso foi uma sacada muito boa de vocês transformar isso num jogo, mas por ele ser tão didático, por ele ser tão fácil, tão lúdico, tão visual também, né? Faz com que a criança pequena consiga participar e todo mundo consiga participar juntos, né? E consiga modificar o espaço em conjunto também. Eu acho que um dos desejos que eu tenho, que eu nem compartilhei com a equipe do Lila mesmo assim, é a gente conseguir transformar esse jogo também num processo de audiodescrição de cada carta, né? No processo de transformar algumas cartas dessa com leitura em braille também, para você ter... Então, acho que a gente consegue acessar vários campos, mas, claro, a gente desenvolveu um primeiro momento, esse piloto aí, que eu acho que já foi muito potente, né? Quando a gente conseguir desdobrar isso em outros projetos, acho que vai ser cada vez mais aumentando, né? Recebendo as contribuições de outras pessoas também que estão vivenciando esse fazer, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Mas os sonhos estão sempre surgindo, né? Acho que isso é muito lindo, sabe? E tem outra coisa também, é que eu acho que o sucesso desse trabalho, né, foi justamente abrir o processo, abrir a equipe, quando o André montou a equipe, pensar em pessoas de campos variados, né? Porque quando a gente se junta só entre a gente mesmo, tipo, entre os arquitetos e urbanistas, obviamente a gente trabalha bem, a gente dá boas soluções, mas eu acredito que quando a gente traz outras visões, outras pessoas, outras áreas, é sempre melhor, porque existem coisas que não fazem parte da nossa vivência, né? Por mais que a gente pense que a gente consegue abarcar o mundo. Então, a figura da Luísa foi super importante, porque ela é pedagoga, então ela sabe como aproximar o diálogo das crianças. A presença da Aline, que é administradora, também foi importante. A presença do Lucas e da Isabela foram absolutamente importantes, porque são estudantes de arquitetura, né? Então, a gente que já é profissional há um tempo e é professor também, a gente já carrega alguns vícios, a gente já tem algumas limitações, sim, assim, do pensar que é desse jeito, porque a gente vem fazendo desse jeito há muito tempo e está dando certo. Mas essa visão nova, né, de uma geração que está chegando e está pensando outras coisas, também foi super importante para oxigenar a gente e para mexer um pouco no processo, sabe? Nunca é legal quando a gente está num ponto tão cômodo que a gente já acha que sabe de tudo. Quando você achar que sabe de tudo é porque não está na hora de mexer no processo inteiro. Então foi enriquecedor para a gente, bastante enriquecedor para a gente, assim. Foi um processo de crescimento muito grande que se refletiu no material. Né? Eu queria escutar a galera também perguntando alguma coisa, tirando dúvidas também, se alguém tiver vontade ou tiver curioso para saber alguma coisa.
E aí, Bem, meninos, o que vocês acharam desse trabalho? Oi, Daniel. de licença, vou começar aqui a abrir as Daniel é perguntas. arquiteto também, professor aqui da AGES. Boa noite a todos aí. E eu queria primeiro agradecer a presença de vocês e dizer da minha admiração pelo trabalho desenvolvido. É raro a gente ter contato com esse tipo de trabalho. E assim, ele é muito bom no meu entendimento, claro, né? Estou tendo a oportunidade de conhecer agora. A professora Renata já havia comentado algumas coisas e tudo, nas nossas aulas, né, Renata? Então, o que eu acho bacana é que esse trabalho de tudo ele é didático e ele está além da arquitetura, além do arquiteto. Existem alguns conceitos aí, Brasil afora, que costumam trabalhar muito as micro-regiões, quadras e tal, né? Urbanismo menor, né? Que as pessoas se associam, se apropriam daquilo ali, dando condição de uso e tal. Eu acho que, se você tem esse conceito de urbanismo menor, você não tem como didaticamente processar aquelas ideias, né? Verificar aquelas potencialidades, os problemas e tudo. E com esse caderno que vocês desenvolveram, acho que acaba juntando tudo. Então, qualquer pessoa ela tem a capacidade de, através de uma linguagem que era técnica, agora muito visual, informar o que quer e o que pretende e o que acha para aquela região. Então, isso é muito bom. Assim, em alguns lugares, um pouco diferentes, com um porte maior, como São Paulo, por exemplo, tem subprefeituras, isso aí é show de bola, entendeu? Porque você já tem a atuação direta lá do morador, daquela micro-região, com o prefeito e tal. Então, com o subprefeito, né? Então, isso é muito bom. No nosso caso, cidadão, que a gente vive uma realidade mais comum a todo o Brasil, né? Que você tem as prefeituras e tudo, você começa a juntar esse material e usar dentro de associação de moradores. Isso tem uma potência muito grande, muito grande. Eu recentemente estava fazendo um trabalho aqui na zona de expansão de Aracaju que tinha uma relação direta com potencialidades das regiões, né? O que atraía determinadas regiões. E olhando esse trabalho que vocês fizeram, se entregar para qualquer pessoa, qualquer cidadão que sequer sabe o que é arquitetura, ele vai dizer com muito mais propriedade do que eu, que sou arquiteto, estava estudando a área, porque ele mora ali com as cartas, com as indicações, ele vai poder montar o que é melhor para ele, né? E eu acho isso fantástico. Assim, primeiramente, são observações, depois a gente comenta mais algumas outras coisas, e até anotei aqui e tal, mas vocês já tiveram algum retorno, por exemplo, de órgãos administrativos, como prefeituras e tal? Já conseguiram aplicar isso, por exemplo, já em algum programa em escola? Já levaram isso para as escolas primárias e tal? Ninguém ainda teve esse interesse, não? A gente começou a brincadeira agora, né? Na verdade... A gente fechou o processo agora. A gente tava nessa expectativa de fazer capacitação com os gestores, né? Para depois que esse material fosse publicizado pela contratante, a gente pudesse desdobrar nessas ações, né? Acho que é um pouco... É porque tem essas questões legais, né? Sim. Contratuais, né? Contratuais. Aí a gente fez a oficina em julho. Em julho, com alguns gestores, mas agora eles vão, o pessoal do IAB vai imprimir alguns volumes e vai realmente levar o volume físico, porque também a pandemia atrapalhou um pouco. Porque a intenção da gente era ir e fazer essa capacitação ao vivo. Na rua, na né? rua, fazer uma simulação, mas assim, a gente não conseguiu, né? Isso em uma escola de bairro é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou muito suspeito porque eu toquei, né? Eu me aproximei muito da secretária de funcionários da Secretaria de Educação. Então, a gente, né, como um todo, né? Então, quando a gente vê os olhinhos delas brilhando assim, que vou botar isso na prática, sabe? Vou conseguir fazer de que a pessoa se desloque dessa escola até aquela praça, vou conseguir fazer com que melhore a condição. Isso acho que é super potente para Aracaju, sabe? E tem uma outra coisa.
que eu não sei se claro que vocês devem ter percebido, mas eu vendo agora percebo também que quando eu falei que está para além do arquiteto, dos profissionais técnicos, né, necessariamente, é que quando você põe isso na escola, por menos que aquilo aconteça, aquela realidade proposta ali no jogo, tal, por crianças, por exemplo, aconteça, ele com certeza vai despertar na criança ou no cidadão um mindset diferente, né? Vai mudar a cabeça dele, o pensamento dele vai ser outro, ele já vai querer buscar uma coisa próxima daquilo ali. Então, se é uma criança, imagine que podemos aí estar formando, vocês podem estar formando, a ideia de vocês, futuros arquitetos mais conscientes, né? Futuros professores mais conscientes, advogados, sei lá, cidadão consciente mesmo, entendeu? Então, assim, são, assim, eu digo de coração, assim, foram poucas as vezes que eu tive a oportunidade de ver trabalhos tão, assim, tão legais nesse sentido, entendeu? Eu acho fantástico. E deve ter dado um puta trabalho aí, né? Um baita trabalho, né? É um pouco. Imagina. Outro sonho, né? Que eu gosto também de falar em sonhos, né? Eu sou meio sonhador. Isso, assim. Outro sonho muito que eu bom. tenho, pegando essa sua fala, é gerar umas caixinhas, assim, ó. Umas caixinhas com esse joguinho e, sei lá, chegar de surpresa na casa todas as crianças de Aracaju, né? Bota aí, ó. Aí a criança tendo contato com isso, aí a gente não tem mais como se controlar, né? Como segurar, né? Pode ser dentro do bairro, na escola, no condomínio, onde for. Onde for. Acho que isso aí é um dos bons exemplos, né, do que a gente pode oferecer como arquiteto, né, para a cidade. Né? A própria linguagem, a própria linguagem do jogo foi pensada nisso, né? A linguagem gráfica que eu falo. Então, os desenhos, nada ali está por acaso, né? A gente poderia ter feito desenhos super técnicos e tal, mas são desenhos à mão livre, em cima das fotos. Então, é uma linguagem que se aproxima das pessoas, né? Não existe aquele desenho que, a princípio, é difícil de entender. É um desenho muito próximo das próprias crianças, para que isso seja entendido assim muito facilmente, entendido de cara. Está no nível bem simbólico mesmo, né? Bem direto, tal. Olha aí o pessoal de expressão visual, hein? A aula começou. Estou de parabéns. Obrigado. Obrigado. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a gente vai fazer uma intervenção física aqui, próximo, eu acredito que dessa escola. Vocês mapearam no tabuleiro do caderno. E eu acredito, a gente já está entrando em contato, quem está à frente disso é Flávio. Já está entrando em contato com a direção da escola e acredito que esse jogo vai ser jogado fisicamente aqui, todo mundo presente. Que ótimo. A gente quer fotos, quer vídeos, quer tudo. Por favor. Feito isso, né? Aí passam por nós. A gente só conseguiu fazer online. E aí, quem mais quer falar alguma coisa? Boa noite. Eu sou estudante de engenharia civil, 10º período, mas me interesso muito pelo assunto, até porque eu vinha pesquisando acerca de modificações possíveis aqui, locais, né? Numa cidade que é interiorana de Sergipe, em escolas, né? Que a gente vê que há uma grande deficiência na adaptação das escolas para o que realmente ela deve ser funcionalmente, né? Ela deve trabalhar o lúdico, deve propiciar uma aprendizagem mais significativa. E aí foi fundamental ter participado dessa palestra. E uma das dúvidas que eu tive foi acerca do feedback, né? Como vocês avaliam o feedback que já receberam, como está sendo a aceitação ou os resultados foram muito além do que vocês pensavam. E antecipando a outra questão, vocês já miram assim expandir ele para além da capital, além da região metropolitana, fazer adaptações para regiões circunvizinhas, até porque eu achei interessante quando você falou sobre um novo sonho, a saber,
pegar caixinhas, distribuir nas escolas, assim, né? Que isso é um potencial muito grande, né? Crianças, elas revolucionam, porque elas têm ali a capacidade de aprender com facilidade e compartilhar com uma facilidade maior ainda. Então, gostaria de saber disso. Como foi essa avaliação do feedback e como vocês veem essa parte de expansão? Eu acho que dois feedbacks bem bons, assim, que já foi falado aqui hoje. Um é a expansão desse trabalho para se transformar num trabalho para o Brasil, né, que Igor comentou. Então, para mim, isso é um feedback fantástico de tanto o IAB quanto a Bernardo Van Lee querer investir nisso, né, de outras regiões, não só as capitais, que é o que está sendo desenvolvido também, né. É uma outra forma de entender que vocês vão, em breve, descobrir, né, também que tem uma outra leitura também, então acho que vai ser uma potência maior, né? Que a gente acho que a intenção é acessar também vários lugarzinhos que não só os lugares das capitais, né? E outro feedback que acho que foi falado também aqui é a própria Renata e a própria Flávia desenvolver junto com uma escola essa ação, né? Então tá muito recente para a gente, mas a gente já sente uma pulsação muito grande. Eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente tem uma pulsação muito grande, convite para falar sobre, né, para distribuir, né, que é nosso distribuir, porque quanto mais pessoas tivessem acesso a esse documento, mais interessante é para a gente, mais interessante é para as cidades, né, mais interessante é para a gente receber também feedbacks para contribuir para a melhoria, né. Eu acho que a gente jogou pro universo, né, pro universo essa brincadeira e espera que ela vá ganhando sua forma própria, vai se transformando, vai melhorando, vai criando outros sonhos, né? Que eu acho que é muito lindo quando você vê uma criança que vê assim algo e já começa a vislumbrar que é possível alguma coisa, né? Então, eu acho que está nesse campo da poesia, né? Da descoberta um pouco, sabe? Que a gente não tem ainda respostas muito claras, porque a gente está dentro do processo, né? Mas que talvez com um pouquinho mais de tempo a gente consiga ter algumas respostas, né? Obrigado. E, de fato, só através dessa palestra já deu um boom. Eu mesmo pretendo me somar, na medida do possível, pesquisando, interagindo e aplicando, né? Como o professor Daniel, ele bem ressaltou, é algo raro de se encontrar, de tão bom, de tão fundamental e bem desenvolvido, né? Parabéns e muito obrigado por compartilhar. Massa. A gente não passou contato, né? A gente tem um Instagram que não tem nenhuma postagem, porque a gente não teve tempo ainda de parar para organizar as postagens, mas talvez seja a forma mais fácil de vocês entrarem lá, mandar uma mensagem para a gente trocar os contatos de cada um, né, do coletivo para aumentar essa rede. E eu acho que vai ser uma coisa bem em breve, que vocês vão poder fazer esse download na plataforma para todo. É livre. A intenção é que quanto mais pessoas tiverem acesso, é melhor para a gente, sabe? A licença que está no... Porque cada trabalho tem uma licença, né? A licença é justamente essa, a licença aberta, sabe? Da Creative Commons. Então, é para realmente pegar e você conseguir desenvolver, contribuir, melhorar, sei lá, né? Então, é só que eu não falei o Instagram qual é, né? Eu nem... Acho que é Coletivo Lima. Deixa eu só conferir aqui, porque... Assim, é uma dificuldade também que a gente está fazendo muita coisa, às vezes faz tanta coisa que não consegue publicar o que a gente está fazendo. Coletivo Lila. Lila Coletivo. Lila Coletivo. Mas não tem nada lá, pessoal. Infelizmente, a gente estava terminando o trabalho e a gente não conseguiu se organizar para isso, mas em breve a gente vai abastecer. Já é uma coisa que está na nossa rede, nosso radar. Sim. E quem tiver curiosidade, mesmo não tendo nada lá, manda mensagem que a gente pode compartilhar ideias, pode marcar outras chamadas, pode... Isso. Acho que esse é meio que um portalzinho, né? Já que não dá para passar o contato de todo mundo aqui. Ou então, a própria Renata tem nossos contatos, né? Ela pode passar também para vocês, se for o caso também. Tá? Acho que é isso. Alguém mais? Alguém mais tem alguma dúvida, meninos? Não, eu só ia fazer uma pequena observação. Eu não sei, eu vendo o trabalho de vocês, me veio muita coisa aqui em mente, mas uma das coisas que até esses dias eu estava muito incomodado, e até conversando com um colega profissional,
era assim, na qualidade física das nossas escolas primárias, entendeu? E, parece que as crianças estão entrando num presídio cheio de grades, muito árido e tal. Eu acho, e aí assim, não tem uma escola pública que não tenha aquele padrão, que tenha necessariamente aquela aridez, é muito árido, muito seco, muito rígido, pouco lúdico, entendeu? Então, mais uma das vantagens de você levar isso para a escola é que os alunos também têm a capacidade de talvez até transformar aquele ambiente deles, né? Só a cartilha em si acaba incentivando essa mudança. E é porque é difícil levar isso para os órgãos públicos, para os gestores, enxergar a escola de maneira diferente, é muito difícil, entendeu? Mas as crianças, os professores, os coordenadores, eles podem levar alguma coisa diferente para a escola. E talvez um material desse dentro da escola é fruto para muita coisa, inclusive mudar um pouquinho, deixar a escola um pouco mais agradável, mais lúdica, né? Para os alunos que precisam disso. Psicologicamente, você entra na escola pública, a tendência que você tem é sair o mais rápido possível, porque não é ambiente para uma criança. Não tem uma escola pública, pelo menos na região onde eu, não é ambiente para criança, não é, cara? Por isso que uma das ferramentas era essa ampliação do espaço escolar, né? Para justamente usar a praça, usar ruas como espaço também de dar aulas, porque às vezes as escolas não têm um lugar de convivência adequado, então vamos usar a cidade mesmo, né? Isso, tá? A cidade está à disposição, as praças estão à disposição, né? Então, por que não usar? É uma boa, é bem bacana. É bacana essa proposta. Massa. E assim, esse sonho também foi composto por várias mãos, né? Não só nós nove, como eu já falei. Então, agradeço às pessoas também que passaram, que passam na nossa vida e que ficam também, né? Porque são essas histórias que conseguiram chegar nesse produto, né? Várias dos integrantes do Lila, né? São pais, mães, então também tem esse desejo de bora transformar logo, galera, porque eu quero que minhas crianças vivam num lugar mais saudável também, sabe? Os meus netos, né? Então, é verdade. Um pouco isso, assim. A gente tá muito feliz de estar com vocês aqui. Gratidão. Não, é uma grata surpresa, né? Uma grata surpresa. E no final, assim, foi um trabalho tão legal de fazer, todo mundo se envolveu tanto que até, enfim, os nossos ditos contratantes, né? Porque depois a gente não via mais enquanto contratante, virou todo mundo mesmo uma grande equipe. Então, nas reuniões, todo mundo opinava, participava, todo mundo ficou muito empolgado e isso foi fundamental para a gente conseguir chegar a esse trabalho, sabe? Porque a gente sempre teve um apoio muito grande, um feedback muito bacana de quem estava afim realmente de fazer um bom trabalho. Eu não sei, eu até peço desculpa, porque vez ou outra minha câmera eu desligo, porque eu estou com a internet meio instável. E eu só consegui entrar depois de iniciado a palestra de vocês, a exposição de vocês. E aí eu só queria, por curiosidade, saber como é que foi que surgiu essa ideia de fazer esse caderno e tal. Como é que foi isso? A gente explicou. Foi um edital que o IAB lançou, financiado pela Fundação Bernard Van Lee, que é uma fundação holandesa, e a gente foi coordenado por membros do IAB e dessa fundação também. Foi um edital, ele foi lançado... um chamamento público nacional. Certo, mas o edital não era para fazer um caderno, né? Não. Era para você ter uma proposta. Agora, a ideia do caderno é que... Não, aí foi quebra-cabeça mesmo. Foi surpreendente. É como simplificar, né? Porque acredito muito que as práticas do cotidiano são as formas mais fáceis de acessar as pessoas. Então, como o elemento mais fácil, né? Um caderno, qual a forma melhor de acessar todo mundo? É jogando, que as pessoas gostam de jogar, né? Então, mas foi meio também esse caminho, né? Agora parece óbvio, mas não foi óbvio, não. Não, foi tenho difícil. certeza que foi muito difícil. Chegar, assim. A gente sabia que o que tinha que ter de conteúdo, mas
A A, definição, né? Bater o martelo. foi reuniões e reuniões. Não, e eu vejo outra Foi coisa também que eu muito tempo percebi, online. né? Outra coisa que eu percebi também é que tem uma carga técnica, teórica muito grande no material que vocês estão expondo. Eu vi ali muitos conceitos consagrados, né, que vocês devem ter feito um referencial teórico aí, uma busca aí muito extensa, entendeu? Tem essa vantagem também da gente ser uma equipe múltipla, né? É que todo mundo já carrega muita bagagem junta. Então, a gente, na verdade, quando a gente foi pensar no material, a gente sempre pensou assim, ó, a gente vai fazer um material que é técnico, mas é próximo das pessoas, né? Porém, a gente não vai deixar de explicar o que está fazendo, né? Então, para essa explicação acontecer, a gente precisa embasar, né? Embasar o trabalho, explicar para as pessoas quais são os conceitos. E aí, mesmo isso, a gente procurou fazer de uma forma muito simples, com uma linguagem muito acessível, né? Então, a gente trata aí no livro de direito à cidade, mobilidade urbana, segregação, a gente trabalha tudo isso, mas de uma forma que seja mais leve e acessível para todo mundo. Mas sim, a gente, até porque tem vários professores no grupo, todo mundo tem pesquisa e tal, mas sempre nessa vontade de tornar Mas, assim, acessível. para cada carta daquela, era assim, várias apostilas, várias referências para chegar. Livros. Menino foi. Assim, eu sou muito feliz de ter iniciado essa brincadeira, assim, de dar essa xizinho. Foi porque eu tinha a possibilidade de chamar pessoas que estão no meu ciclo de convivência, mas essas pessoas que estão no meu ciclo de convivência mais próximo seriam mais ou menos lerem a mesma coisa, veem as mesmas coisas, né? Então, bora fazer o seguinte, bora juntar pessoas diferentes, que são pessoas legais, que seria lindo que elas se conhecessem, virassem amigos, e aí elas vão ter bagagens diferentes, de lugares diferentes. Isso, Então, isso. eu acho que amplia a possibilidade de conteúdo, né? E aí a gente Mas não precisa nem lutar tanto para achar uma leitura nova, porque alguém já leu. isso. E eu preciso explicar para aquele outro da minha equipe, que não sabe esse conteúdo de mobilidade urbana para uma pedagoga. Então, eu preciso fazer que ela entenda. Se ela entender, outra pessoa entende. Uma coisa que você falou aí muito interessante, que aí eu vou chamar os alunos agora, eu vou pedir que eles fiquem atentos a isso. Observem o que está sendo proposto pelo pessoal, pelo coletivo, entendeu? E observem que não foi obstáculo nenhum nível de conhecimento diferente. Foi bom, eles se ajudaram, eles conversaram, eles interagiram. Quem não sabia, aprendeu mais. Quem sabia mais, aprendeu outra coisa, entendeu? E isso é importante. Eu estou falando isso para o pessoal, porque na nossa faculdade, como nós não temos pré-requisitos, e nós trabalhamos não com disciplinas, mas com unidade curricular, em algumas dessas unidades curriculares, nós temos alunos de quinto período, primeiro, segundo, terceiro, tudo fazendo um AUC, que é equivalente a uma disciplina, entendeu? Então, a gente se depara muito com isso, todo mundo vai vendo cedo. Não, tudo bem, você não sabe, por exemplo, trabalhar com um computador, com uma ferramenta computacional para fazer um projeto, mas você sabe como fazer uma pesquisa sobre um determinado projeto. Então, vocês vão se ajudando. E ela que está ali dentro, ela acaba aprendendo um pouquinho da linguagem do ferramental digital e tal. Então, isso vai tornando a construção. Então, vocês estão vendo aí, pessoal, na prática, a vantagem que a gente tem de sair daquelas caixinhas de disciplina, com pré-requisitos e tudo, para sair para uma linguagem mais abrangente. É isso, a proposta é essa, entendeu? E uma outra coisa também que eu queria falar para vocês do coletivo é que a proposta que foi lançada por vocês, ela é inovadora porque também vocês têm uma cabeça mais fresca. É típico de uma geração mais nova propor coisas mais patáveis, diferentes, ousadas, diferentes, né? Então, é também um outro recado que vocês dão para as pessoas mais novas, para quem está se formando, para quem se formou há pouco tempo, para quem já tem muito tempo de formado, para se reinventar, entendeu? Porque foi posto um desafio comum a todos.
Mas quem pensou nessa proposta foram vocês, e vocês é que inovaram. É tanto que vocês estão aí, acredito aí, que deslanchando para fazer muito mais coisa, entendeu? Então, pessoal, ouçam os clássicos, leiam os clássicos, mas renovem e inovem na hora de propor alguma coisa. E outra, vocês só conseguem fazer isso, propor, inovar, se vocês souberem quem são, se vocês souberem quem está falando e o que estão falando. Foi o que o coletivo fez. Ele pegou todas essas informações clássicas, às vezes até chatas, né? De ler e tudo, e transformou numa coisa completamente palatável, até uma brincadeira, uma coisa lúdica, entendeu? E isso vai além da arquitetura, pessoal. Isso vai além da arquitetura. Aí, assim, é um exemplo magnífico, magnífico o exemplo deles. Eu achei fantástico. Obrigada. Não, vocês estão de parabéns, estão de parabéns. Não é fácil, fazer o que vocês fizeram não é fácil. Queremos ver mais também, né? Vai virar app, talvez aí, quem sabe um app, né? Pessoal, é muito bom. Vocês têm, o potencial desse projeto de vocês é muito grande, né? E aí eu achei interessante porque influencia até no projeto, né, de vocês, a maneira de projetar, né? Muda muito, né? A cabeça de compor o projeto muda muito, já é um projeto mais coletivo, né? Já nasce coletivo, né? Já transformou muita gente da equipe mesmo para a forma de olhar, né? Tipo, Carol mesmo hoje anda na rua olhando os detalhes das coisas, olha, é meio que engraçado isso. É porque eu sou arquiteta, mas eu era mais da área de... Normalmente estudava a teoria, projeto. Aí, quando resolvi fazer parte dessa equipe, tive que começar a virar urbanista, né? E foi ótimo também. Isso é bom, isso é bom. Arquiteto, por si só, é um ser curioso, né? Eu estava relatando ontem que precisei me internar, tal, uma coisa rápida, e depois de tudo estabilizado, eu começava a olhar a altura de extintor, o protetor, a área de proteção da porta, a largura de corredor, que tem que funcionar assim e tal. Mas é a cabeça de arquiteto. Bom, pessoal, eu só peço licença aí a vocês e queria saber se algum aluno tem alguma pergunta também a fazer. Se tem algum comentário. Vocês estão quietos hoje, é porque hoje é sexta-feira, mas olha, nosso público é bom, viu? São 43 pessoas numa sexta-feira. E aí, pessoal? Qualquer coisa, estamos aqui no... A gente já falou bastante também, né? Bom, professora Renata, não sei, deve estar cuidando do pequeno Benja. Às vezes ela vai e volta, tá, porque está nessa condição. De mamar. Oi, ela aí. Desligada, mas estou ouvindo vocês. Tá. Não, porque eu estava vendo só para uma outra Renata aqui, que você tem 2 logs aqui. Mas pessoal. Professora Renata, então passa a palavra à senhora, que agora você é uma senhora. Jovem senhora. Agradeço muito vocês terem disposto um tempinho aqui de vocês para apresentar esse trabalho para os nossos alunos. Eu falei e repito, eu acho que esse trabalho deve ir Brasil afora e todo mundo deve conhecer, todo mundo deve ter como ferramenta mesmo para poder mudar o local onde mora, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de fazer projeto, até servir como um caderno, uma ferramenta mesmo, né, de projetual, e eu acho que ele deve ser muito difundido, que vocês sejam, que o próximo caderno, né, nacional vá Brasil afora, porque ele é muito rico. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. E estamos à disposição para o que vocês precisarem, tá? Ok, foi um prazer conhecê-los. Conhecer o trabalho de vocês também. Parabéns. Valeu. Prazer, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchauzinho. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, Tchauzinho. boa noite. Até mais. Professora Renata, até mais. Queridos alunos, até mais.